pessoal, como na semana passada nós falamos de um tema extremamente importante para a trigonometria, que foram os ângulos notáveis, nessa semana de agora, na aula de hoje, eu pensei simplesmente da gente olhar para alguns exercícios e treinar aquilo um pouco mais. Então eu vou resolver com vocês alguns exercícios nesse encontro e logo eu vou passar uma lista um pouquinho maior de exercícios também que eu quero que vocês treinem. Isso vai ser muito importante. É justamente o treinamento com esses ângulos de 30, 45 e 60 graus que vão fazer vocês memorizarem os valores do seno, cosseno e tangente desses três, o que vai ser algo fundamental para a gente no futuro. Então, conforme eu já disse, vamos resolver alguns probleminhas que usam os ângulos notáveis para a gente treinar isso aqui já um pouquinho mais. O primeiro problema que eu trouxe para vocês é um problema que diz o seguinte, ó, vamos enunciado juntos. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 60 graus. Deixa eu mudar a pontinha do mouse aqui, ó. O foguete é lançado aqui sobre um ângulo de 60 graus. Dados, isso é bem raro de acontecer, tá? Mas ele foi bonzinho de dar os valores, ó. O seno, o cosseno e a tangente de 60. A altura em que se encontra o foguete após ter percorrido 12 km é quanto? Ou seja, o foguete saiu daqui, ó. Ele vai subindo, percorreu 12 km. Quando chegar a 12 km, quando ele tiver percorrido 12 km, qual vai ser a altura dele? Cuidado, não é 12, tá? Porque ele foi lançado de forma oblíqua. A altura é a distância dele até o chão em linha reta. Então, em resumo, olhando para a figura que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 60, um de 90. Não precisa, mas caso você quisesse calcular esse aqui de cima, ó, é 30. E eu tenho a hipotenusa em relação ao 60 e quero calcular o cateto oposto, que eu vou chamar aqui de x. Tudo bem? Aí você tem que lembrar da trigonometria. Qual é a fórmula que usa cateto oposto com hipotenusa? Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Olha a mágica surgindo, ó. Basta você escrever então seno de 60 graus é igual cateto oposto, vejam, o cateto oposto é x, dividido pela hipotenusa, que é 12. Você ainda não consegue calcular nada aqui, porque tem duas incógnitas, ó, o x e o seno de 60, mas lembre que o seno de 60 não é incógnita. Você sabe o valor dele de cor pela tabelinha, ou pode olhar aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Substituindo, você cai numa regrinha de 3 simples, ó, raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 12. Eu sempre, quando eu tenho uma proporção como essa, ó, uma igualdade de duas frações, eu gosto de já começar olhando para ver se dá para cancelar alguma coisa, facilita muito as nossas contas. Porque as pessoas têm o costume de chegar aqui e já saem multiplicando cruzado, mas lembra, você sempre pode simplificar numa proporção desse tipo na vertical ou na horizontal. E aqui na horizontal, ó, a gente consegue simplificar o 2 com 12. Dividindo ambos por 2, aqui fica 1 e aqui fica 6. Quando você fizer a multiplicação, já vai dar a resposta direta, ó. X vezes 1 dá x, e 6 vezes raiz de 3, já comecem a se acostumar. Vai ser raro você trocar as raízes, tá? Deixa 6 raiz de 3 mesmo. Qual a unidade que eu tinha aqui? Quilômetros. Então aqui eu tenho 6 raiz de 3 quilômetros. Vamos procurar essa alternativa? Olha só, eu tenho 600 decâmetros, 12.000 metros, aqui eu tenho decímetros e aqui eu tenho centímetros. Não bateu. Aí eu tenho que olhar por suspeita agora. Vocês concordam que quando eu for tentar converter esse quilômetro aqui, ó, para alguma outra unidade, a única coisa é que você vai multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, não é? É só mudar a quantidade de zeros ou a quantidade, ou onde está a sua vírgula, basicamente falando. Então, com certeza, o item A não é a resposta correta e o B também não é a resposta correta. Por quê? Porque onde foi parar o raiz de 3? Ele sumiu. Então, o que eu precisaria fazer agora? Eu precisaria pegar esse cara aqui que está em quilômetros e precisaria converter para decímetros, vamos até lembrar de outra matéria aqui, ó, e depois para centímetros, para ver qual das duas que vai estar correta. Vamos lembrar, se a gente fizer a escalinha das unidades de medida, você tem o quilômetro, antes do quilômetro você tem o hectômetro, antes ainda você tem o decâmetro, antes ainda você tem o metro, antes ainda decímetro, depois centímetro, depois milímetro. Duvido se lembrava de todas, né? E para você ir passando de uma para outra aqui, né, nesse sentido que eu escrevi, é só ir multiplicando por 10, tá? Aqui é um H, tá bom? Então me ajudem.
Se eu quiser passar para decímetro, ó, tá em quilômetro, eu quero passar para decímetro. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Eu precisaria multiplicar por 10 4 vezes, entrariam 4 zeros ali, ó. Então, 6, 4 zeros, vai dar 60.000 raiz de 3 decímetros. É o que está aqui? Não, ele pôs 6.000 decímetros. Então, não é essa também. Já sabemos que é a letra D, mas vamos fazer a conta para não ter preguiça. Ó. Se eu quisesse passar para centímetros, me ajudem. Você pode passar do decímetro, ó. Do decímetro, que você sabe que é a resposta correta, que está aqui, para o centímetro, é 1 para baixo. É só multiplicar por 10. Vai ter um zero a mais aqui. Então, vai ficar 600, até pôr um pontinho aqui, ó, 1000 raiz de 3 centímetros, que é exatamente o que está aqui. Resposta certa é o item D. Olha outro probleminha que eu trouxe para vocês, que é um problema que particularmente eu adoro. E se você algum dia pretende fazer Enem, você tem que saber exatamente esse problema de cor. Não exatamente com a mesma situação prática, mas a conta e o tipo de triângulo que vai se formar aqui. Exatamente esse problema, que usa exatamente esse triângulo, já caiu na FUVEST, já caiu na Unicamp e até onde eu me lembro caiu 4 vezes no Enem, o mesmo problema. Não idêntico, mas que usa o mesmo triângulo. Olha o que ele fala, ó, vamos ler com calma. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual. Aqui esse A tem um erro de digitação, tá, pessoal? Um ângulo visual alfa, tá? Mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Vejam só, a partir do A, ele mediu um ângulo visual alfa que bate lá no P, que está na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, então ele continuou o barco aqui, ó, olha a trajetória do barco que ele está mostrando, ó. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia sobre um ângulo visual 2α, que saiu certinho, ó. Então, quando chegou no ponto B, ele mediu o ângulo de novo para o P e deu 2α, dobrou. A figura ilustra essa situação. Aí ele deu aqui a figura para a gente embaixo. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus, então ótimo, ó, esse cara aqui é 30, obviamente quanto é esse aqui? 60. E, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB de 2.000 metros daqui até aqui. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será quanto? Então vamos olhar duas coisas com calma. A menor distância que o barco pode ter até o ponto P. Uma coisa que é fundamental vocês lembrarem na matemática é que a menor distância entre dois pontos sempre está em uma linha reta e perpendicular. Vejam que eu tenho uma linha reta do A até o P aqui, eu tenho ali uma reta do B até o P aqui, tudo a distância do barco até o P, mas ele quer a menor de todas seria aquela que vai do B até a trajetória do barco, acompanhe o desenho comigo, ó, formando um ângulo de 90 graus. Visualmente falando, você já consegue perceber que nenhuma distância pode ser menor do que essa, porque se você inclinar isso aqui um pouquinho, já fica maior, tá claro? Essa é a distância que eu quero achar. Então, já vou começar chamando isso aqui de x, é o que eu quero descobrir. E esse triângulo, esse problema pode ser extremamente trabalhoso ou pode ser extremamente simples, se você perceber o pulo do gato para resolver essa questão aqui, que é o seguinte, me ajudem, olha que brilhante. Você sabe que esse ângulo alfa aqui do cantinho, lá no ponto A, ó, é 30. Eu não vou escrever aqui porque está muito curtinho, mas aqui eu vou. Ó. O ângulo 2α, você sabe que é 60. Se aqui é 60, pergunta simples, quanto vale esse ângulo de cá que eu acabei de marcar? É o que falta para ele chegar em 180. 180 menos 60 vai dar 120 graus. Eu não vou pôr o grau porque fica chato fazer a bolinha aqui também. Agora me ajuda a completar esse triângulo ABP de pato. Esse ângulo é 30, esse é 120. 30 com 120 dá 150. Para 180, quanto falta aqui? 30 de novo. O que eu quero que vocês percebam? Eu não vou escrever, mas vou marcar igual. Ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Os dois deram 30. Então, olha que brilhante. Se você sabe o tamanho do A até o B, você também sabe o tamanho do B até o P, porque esse triângulo é isósceles, olha, tem dois ângulos iguais.
Se ele tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Vou marcar aqui também, ó, esse lado aqui, que ele falou é 2.000, ele nem sempre fala esse lado. E o pulo do gato para esse problema é você perceber que esse lado você pode copiar para cá, ó. É o mesmo valor. Então, quando você começar a analisar uma figura para cá, ó, só o triângulo, que ficou horroroso, que é o triângulo, me ajudem, ó, B, P, e esse ponto aqui eu não pus nome, vou chamar ele agora aqui de Q. Ó, vou chamar aqui de Q. O que você tem? Você sabe que essa distância do B até o P mede 2.000, até esqueci, ó, 2.000 metros. Você quer descobrir esse tamanho aqui, que é o PQ, que eu chamei de X, e você sabe que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Será que dá para colocar aqui ou fica apertado? Coube, ó, 60 graus. Certo? Me ajudem só a fazer as contas. Eu tenho ali o 60, quero descobrir o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa. Me ajudem só. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Igual ao exercício anterior. Seno de 60 é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa 2.000. O seno de 60, a gente sabe, é raiz de 3 sobre 2. Já faz uma tabelinha com aqueles valores lá e mantenha ela do seu lado toda vez que você for fazer as coisas de trigonometria. Em menos de um mês você vai ter tudo memorizado já. Então ficou raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 2.000. O 2 simplifica com o 2.000, no lugar do 2 vira 1, e no lugar do 2.000 vira 1.000. E quando a gente multiplicar cruzado, o que a gente vai ter? Que x é igual a 1.000 raiz de 3. Nossa, que 3 horroroso. 1.000 raiz de 3. Cadê? Tá aqui, ó. 1.000 raiz de 3 metros. Era metros que estava usando, né? É assim, ó. A unidade não é metro, a unidade está mantida. Mais uma vez, tá feito. Terceiro e último problema, não é tão legal quanto esse, mas é mais fácil. Mas é só para começar a habituar vocês também a perceber que a gente vai ter alguns treinamentos para fazer de operações algébricas. Como aqui com seno, cosseno e tangente aparece muita fração, muita raiz, vai ser muito comum a gente ter que lembrar daquelas regrinhas de fração, como é que simplifica, como é que soma. Então esse problema não tem nada de brilhante, nada de legal como é o anterior, mas é interessante a gente treinar isso aqui, ó. Ele quer saber nesse problema que caiu na PUC-Rio, ele quer saber o valor dessa expressão. Só substituir valor, me ajudem. Primeiro valor que eu tenho ali, ó, cosseno de 45, aí você tem que olhar na tabela. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais seno de 30, olha na tabela, seno de 30 é meio, dividido pelo cosseno de 60, olha na tabela, cosseno de 60 é meio. Então eu tenho uma fração embaixo e duas frações em cima. Para a gente poder fazer aquela regrinha de conservar a primeira e multiplicar pela segunda invertida, você só pode ter uma fração em cima e uma fração embaixo. Vamos somar as frações de cima. Por sorte, em cima, ele já deu para a gente duas frações com o mesmo denominador. Então é só somar. Se eu quiser somar as duas, essa soma é direta. Ó. O denominador é 2 e em cima vai ficar raiz de 2 mais 1. Agora sim, ó, divisão de duas frações. Como a gente faz a divisão de duas frações? A gente conserva a primeira, que é raiz de 2 mais 1 sobre 2. Tem gente que faz de outro jeito, mas que na prática é o mesmo resultado, né? Multiplicar os extremos e os meios, tanto faz. Então ficou raiz de 2 mais 1 sobre 2, que é a primeira, vezes a segunda invertida. Vejam que a segunda invertida vira 2, ou 2 sobre 1, só para ficar claro que eu lembrei de inverter. Quando você está multiplicando frações, cuidado que é diferente de quando você tem uma proporção assim, ó. Deixa eu mudar para a setinha do mouse. Quando você tem uma proporção dessa, você vai multiplicar cruzado e você pode simplificar na horizontal e na vertical. Aqui eu não tenho um igual entre as duas frações, eu tenho um vezes. Você vai multiplicar na horizontal e você só pode simplificar na vertical, ou seja, algum de cima com algum de baixo. Até pode ser a diagonal assim, mas trata ele como vertical também, ó. É alguém de cima com alguém de baixo. Nesse caso aqui, está muito claro para a gente perceber que tem um 2 multiplicando em cima e tem um 2 dividindo embaixo. Esses dois caras vão acabar se cancelando, ó. Então, se eu cancelar esse 2 com esse 2, ficou raiz de 2 mais 1 sobre 1. Esse sobre 1 não muda nada. Resposta correta é raiz de 2 mais 1. Onde está? Está aqui, ó. Item A é a resposta do problema. Beleza, gente? Eu vou juntar agora mais um formulário do Google
Vou colocar para vocês valendo presença e nota para aqueles trabalhinhos já. Qualquer dúvida, me chame, manda mensagem ali. Só pode responder uma vez, então tira dúvida antes, não tem problema nenhum. E é isso. Por hoje é só. Tchau, brigadão e até a semana que vem.